Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 4. Os versículos de 14 a 22. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Os versos de 14 a 22. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos agora, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos tirar preciosas lições para a nossa vida e, de forma prática, Senhor, colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas, ó Pai, que possamos colocá-la em tudo aquilo que fizermos, ó Pai, no nosso trabalho, no nosso estudo, nós possamos nos pautar, ó Pai, pela verdade da Tua palavra, e que essas coisas possam trazer vida, Senhor, ao nosso coração, trazer vida, Senhor, ao nosso dia a dia, que no nosso viver semanal nós possamos estar nos lembrando, Pai, daquilo que vamos ouvir aqui, daquilo que temos ouvido, e sejamos, ó Pai, fiéis praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, aqui, após a tentação de Jesus no deserto, ele volta para Galiléia e para sua terra natal, e ele começa a pregar. E é interessante que nós vamos tirar algumas lições importantes para nós dessa atitude do Senhor Jesus, né? E era a primeira visita que o Senhor Jesus fazia à cidade de Nazaré, depois que ele começa o seu ministério público. Ele começa a rodar por Israel, ele começa a pregar o Evangelho, e nós vamos ver como o pendor da carne, ele é inimizade contra Deus. Esses versículos vão mostrar que as pessoas vão rejeitar a pregação de Jesus, as pessoas vão se escandalizar nele por causa da sua pregação. E nas próximas pregações nós vamos ver isso. Bastante claro, ele vai mostrar que esse pendor da carne, ele é inimizade contra Deus. E logo de cara, nós vamos ver o primeiro aspecto dessa passagem que nós lemos, é que Cristo, ele dá uma grande honra aos meios de graça que Deus instituiu para que a sua igreja pudesse caminhar nesse mundo. E nós vemos aqui que ele, ao ir para Nazaré, ele no dia de sábado, ele entra numa sinagoga. No dia do Senhor, ele vai para a sinagoga e, segundo o seu costume, e levanta-se para ler as Escrituras. É interessante porque a gente vê que ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Verbo. Cristo é a palavra de Deus, né? Ele é o ponto focal para onde todas as coisas convergem em toda a criação, em todas as eras. E ele não desprezava o dia do Senhor. Ele era, segundo o seu costume, alguém que estava sempre presente ao dia do Senhor, onde era pregada a palavra, onde era
feito o culto, ele estava lá presente, né? Interessante porque nessa época, os escribas e os fariseus, eles eram os principais mestres dos judeus. Em outras pregações nós já falamos de como eles estavam longe do Evangelho, como eles estavam longe dos preceitos da palavra de Deus. Eles pregavam, eles falavam, eles eram rigorosos, mas a vida deles estava distorcida. E muitos dos ensinos eram distorcidos, como nós vimos hoje na leitura continuada. Eles criaram regras, eles criaram tradições que afastavam o povo da palavra de Deus, que colocavam o coração deles longe da palavra de Deus. E a gente também poderia supor, né, que o ensino que esses homens ministravam nas sinagogas, eles não desfrutavam da presença do Espírito Santo de Deus. A gente pode tentar fazer um exercício de imaginação e tentar pensar como era o culto nessas sinagogas. Obviamente sem a presença de Cristo, né? Sem esse evento. Provavelmente era um culto vazio. Era um culto onde a pregação poderia ser até muito boa, os ensinos poderiam ser até muito certos, mas as pessoas, ao olharem o comportamento deles, desacreditavam esses homens, né? Mas aqui nós vemos Cristo, mesmo assim, ele indo à sinagoga, lendo as Escrituras e pregando ali. E a sinagoga era o local onde o dia do Senhor e a palavra de Deus eram publicamente reconhecidos, eram publicamente lidos, né? E Cristo, ele mostra que foi conveniente honrar o dia do Senhor, indo à sinagoga. Nós vamos tirar conclusões bastante sérias com relação a isso. Ele desejava que nós soubéssemos que nós não devemos menosprezar o ajuntamento no dia do Senhor, o ajuntamento daqueles que são adoradores, que professam e reverenciam o nome de Deus, o dia do Senhor e a sua palavra, né? Também fazendo um exercício, conjecturando, né? A gente podia ver que a liderança, muitos deles estavam desviados da palavra do Senhor. Mas no povo, dentre o povo, nós temos vários exemplos na Escritura de adoradores fiéis dentro do povo. E essas pessoas não desprezavam o dia do Senhor, eles se valiam desses meios de graça para continuar caminhando, mesmo em meio a toda a corrupção da igreja naquela época. E nós vemos hoje exemplos no nosso tempo disso. Nós vemos que em muitas igrejas, muitas coisas, elas precisam ser melhoradas. Nós não vamos encontrar igreja perfeita nesse mundo. Muitas igrejas vão ter problemas. Talvez você tenha falta de clareza na pregação, talvez você tenha falta de abrangência ou muita ortodoxia no ensino, né? Talvez exista até falta de unção, pessoas que não são preparadas para o ministério, e falta de dedicação dos ministros, na maneira como o pastor realiza o culto, né? Notem que eu não estou falando de coisas centrais. E se essa igreja ela não manifesta nenhum erro doutrinário sério, e o crente não tem uma outra onde se congregar, ele deve pensar bastante sério, com bastante seriedade, se ele vai se afastar do culto. Nós não podemos negligenciar o dia do Senhor. E Cristo nos dá esse exemplo. Mesmo sabendo da situação espiritual de Israel, ele não negligencia, né? Onde o povo de Deus está reunido em culto, no dia do Senhor, Cristo, ele tem uma bênção especial para o seu povo naquele dia. O dia do Senhor é o ponto central. E eu vou falar daqui a pouco sobre o que Calvino fala sobre o dia do Senhor, né? Ele é o ponto central da nossa vida. Nós não vamos encontrar nenhuma promessa de bênção,
de alimento, de crescimento para o crente que fica em casa no dia do Senhor. Nós vamos encontrar bênçãos e promessas para aqueles que estão juntos ao povo de Deus, em adoração, nesse dia que é separado para isso. Isso nós vamos encontrar na Escritura. E eu vou ler o que Calvino fala sobre o quarto mandamento, sobre o dia do Senhor. E assim, é muito sério. E no nosso tempo, com a tecnologia, com a informática, né, com os cultos online, com as gravações de mensagens, muitas vezes nós somos tentados a achar que nós seremos alimentados da mesma forma que nós somos alimentados no culto presencial, onde o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, falando através da sua palavra, falando através da mensagem, né? Onde nós podemos, como igreja, levantar a nossa voz ao Senhor, sermos abençoados de maneira especial. E só abrindo um parênteses, essa época de pandemia, eu tenho pensado muito sobre isso, em como nós somos frouxos, quanto nós somos fracos. Em toda a história da igreja, a igreja foi perseguida, os crentes eram mortos, eles não deixavam de congregar. Eles iam para a igreja sabendo que eles poderiam ser presos e mortos, mas iam. E nós, como sociedade, como crentes modernos, temos medo de um vírus. E hoje eu peguei uma reportagem falando do total de casos do coronavírus e o total de mortos. 2,43% de morte. É um índice baixíssimo de letalidade. Como ele se espalha muito, muita gente morre, mas proporcionalmente é baixo. Se nós formos pegar o número de crentes na antiguidade e quantos foram mortos por causa do Evangelho, o índice é muito maior. A mortalidade, na época da perseguição da igreja, onde a igreja foi perseguida e massacrada e oprimida nesse mundo, o índice de mortalidade era muito maior. Era uma certeza que se você era crente, você ia ser perseguido, você ia ser morto. E a igreja não deixava de se reunir no dia do Senhor. Não desprezavam esse meio de graça importantíssimo. E Calvino fala assim: em muitas passagens nos é revelado que a figura do repouso espiritual ocupa o lugar principal no preceito, no mandamento, porque Deus jamais exigiu mais rigorosa obediência a algum preceito do que exige a este. Quando ele quer mostrar por seus profetas que toda a religião foi destruída, ele se queixa de que o seu sábado foi profanado e violado, ou que não foi bem observado e não foi santificado, como se, ao negligenciarem esse ponto, nada mais restasse em que ele poderia receber honra. Não existe nada mais que o homem possa fazer para honrar a Deus, para honrar os seus mandamentos, quando ele negligencia o dia do Senhor. Morreu, acabou a religião. Por outro lado, ele engrandece extraordinariamente a observância do quarto mandamento, razão pela qual apreciavam acima de tudo o bem que Deus lhes tinha feito, um benefício deveras singular, revelando-lhes o sábado. Pois assim falam os levitas em Neemias: o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés teu servo, lhes mandaste. Vemos como eles o tinham em singular estima, acima de todos os preceitos, o que tem a virtude de nos mostrar a dignidade e a excelência do sábado, do dia do Senhor, o que também é claramente exposto por Moisés e por Ezequiel. Pois assim lemos em Êxodo: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Quem são os filhos de Israel hoje?
Quem é a descendência de Abraão? Quem são os descendentes de Abraão? Somos nós. Essa aliança perpétua de se guardar o dia do Senhor foi feita conosco. Nós não podemos desprezá-la. E Ezequiel fala ainda mais amplamente. As suas palavras redundam no seguinte: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Em resumo, o preceito diz: a verdade foi demonstrada para os judeus por meio de figuras. A nós é exposta claramente sem figuras, de modo que, primeiro, devemos meditar, isso é importante, tá? Durante toda a nossa vida, num descanso sabático perpétuo das nossas obras, para que Deus trabalhe em nós por seu Espírito. Se o crente ele não preza pelo dia do Senhor, se ele não medita no verdadeiro dia do Senhor, em que nós vamos descansar das nossas obras, das nossas lutas, das nossas fadigas, da nossa luta contra o pecado, da nossa luta contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. Se o crente ele não anseia por esse dia, e se ele já no seu dia a dia não vive dessa forma, ele não vai estar no dia do verdadeiro dia do Senhor. Nós devemos viver a nossa vida nessa expectativa. E a nossa semana, ela deve ser espelho disso. A gente vê várias declarações, Davi principalmente, e o povo no exílio, como eles ansiavam por estar na casa do Senhor, como eles ansiavam pelo culto, aqueles que eram fiéis e que sofreram com os exílios. E nós? O quanto nós temos ansiado pelo dia do Senhor? Em segundo lugar, devemos seguir a ordem legítima da igreja, estabelecida para ouvirmos a palavra, para a celebração dos sacramentos e para a oração como parte do culto. E é interessante porque aqui nós vemos o procedimento da igreja. Lá em Atos, quando é descrito como a igreja se comportava, eles se comportavam, se reuniam para doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, partir do pão, na comunhão e nas orações. O culto já estava ordenado, eles já se reuniam e reconheciam que esses meios de graça, a exemplo do que eles viam por figuras no Velho Testamento, era uma ordenança para toda a igreja. Essa ordenança ela não caiu, ela não foi abolida. Estava conversando com alguns primos da Luciana esses dias, e eles se espantando porque já tem igreja falando que o dia do Senhor não é obrigatório. Abertamente. Muitas igrejas já fazem isso na prática, onde tem trabalhos durante toda a semana e no dia do Senhor a igreja está fechada porque os crentes precisam descansar porque estão cansados. Ou o dia do Senhor não é valorizado como deveria ser. Ou nós vemos igrejas que vão esperar que se vacinem todas as pessoas do Brasil para descobrirem que a vacina, as mortes vão continuar, ou vão aumentar, ou vão diminuir, mas outras doenças virão. E tem igreja que está fechada vai fazer um ano. Que igreja de Cristo é essa? Que se dobra a um vírus, onde várias outras igrejas de várias outras eras não se dobraram a espadas, a armas, a morte, a tortura. Crentes foram cerrados pelo meio, queimados vivos, enforcados, crucificados de cabeça para baixo. E nós? Que evangelho é esse em que eu não posso morrer? Que evangelho é esse que se eu morrer eu estou desesperado, agarrado nessa vida? Irmãos, nós precisamos meditar nisso, porque o ponto central da nossa religião é o dia do Senhor. Toda a obra de Cristo, tudo aquilo se resume aqui. A pregação, a comunhão, isso nós vamos ter por toda a eternidade. Se nós não prezamos por isso, não somos filhos de Deus. Se o nosso anseio não está nisso, em cumprir a lei do Senhor, e em especial, o primeiro ponto, o dia do Senhor, todas as outras coisas vão ser decorrência dele, porque todas as coisas apontam para ele, e apontam no futuro para a volta de Cristo e para a consumação de todas as coisas, quando nós vamos estar diante do Senhor eternamente. Que o Senhor ele possa nos dar
a visão correta do dia do Senhor. E Calvino ele fala, é interessante que ele termina falando que nós não exerçamos nenhuma opressão sobre aqueles que estão sob a nossa autoridade. O dia do Senhor ele é para ser ensinado, é para ser cobrado. As pessoas não têm que ser oprimidas para estarem aqui. Elas têm que pedir ao Senhor do seu Espírito para que elas possam amar esse dia. É interessante quando alguém está apaixonado, né? Os jovens têm isso mais fresco na memória. Nós fazemos de tudo para agradar aquela pessoa a quem nós amamos. De tudo. E o nosso amor para com Deus? Para cumprirmos os seus mandamentos, para cumprirmos as suas ordenanças, para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. O Senhor se agrada de nos ver aqui. O Senhor se agrada de ouvir as nossas orações. O Senhor se agrada de receber o nosso louvor. O Senhor se agrada de ver aqueles que vão passar toda a eternidade com Ele, já treinando para isso, já se preparando para isso, né? Eu dou o exemplo do retiro. O pessoal que está envolvido com o retiro está se reunindo, está planejando, fazendo, focado naquilo. O que nós vamos ter quando o Senhor Jesus voltar é muito mais importante do que qualquer atividade empresarial, profissional, recreativa nossa, né? E muitas vezes nós estamos dispersos. A nossa mente nem se lembra que o domingo é o dia do Senhor na nossa semana. A gente fica tão preocupado com as nossas coisas, a gente fica tão preocupado com a nossa vida e traz essas preocupações para dentro do dia do Senhor. Muitas vezes eu preciso orar e falar: Senhor, me ajuda a esquecer a segunda-feira, me ajuda a esquecer os problemas que eu deixei na sexta ou no sábado, para quem trabalha sábado, para que a gente esteja aqui com inteireza de coração, não como uma obrigação, não porque o pastor obriga, não porque o presbítero é chato, não porque aquele outro irmão ou irmã fica me cobrando que eu não vim, não, porque eu amo esse dia. E quando você ama uma coisa, e a gente vê isso muito no meio profissional, a pessoa que ama, ela não vê o tempo passar. A pessoa que ama, ela não mede esforços para fazer aquilo que ela ama. Que nós possamos ser assim com o dia do Senhor, que isso seja algo que transpareça para as pessoas, algo que impacte a nossa geração, algo que impacte aqueles que se dizem crentes, mas não amam o dia do Senhor, que seja uma característica nossa e que Deus seja glorificado com isso. Em segundo lugar, nós vamos ver nesse texto uma notável descrição que Jesus faz lá na sinagoga do seu ofício e do seu ministério. Nós vemos que ele é dado a ele o livro da profecia de Isaías, e ele escolhe uma passagem na qual Isaías descreve antecipadamente a natureza da obra que o Messias ia realizar quando viesse ao mundo. E aí nós vemos que ele deveria evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, e seria enviado a pôr em liberdade os oprimidos. Ele deveria apregoar que viria o ano aceitável do Senhor. Após ter lido a profecia, o Senhor Jesus claramente, isso é uma das poucas vezes que ele faz isso com o povo, tá? Ele diz claramente que ele era o Messias, a respeito de quem essas palavras haviam sido escritas, e que nele e em seu evangelho iriam se cumprir todas as figuras apresentadas nessa profecia. Isso é interessante porque alguns iriam ficar chocados. E a gente vê que o povo de Israel, eles estavam numa expectativa grande com relação ao Messias. E a gente vê o Sinédrio reunido depois que Cristo é assunto aos céus, e eles discutindo o que iam fazer com os apóstolos, né? Porque estavam pregando em nome de Jesus, e eles começam a dar vários relatos de homens que se levantaram dizendo ser alguma coisa, muitos se dizendo Messias, e os caras morriam, aquilo acabava. Então o povo, ele estava nessa expectativa. E quando Jesus ele declara isso, existia um profundo significado em Cristo ter escolhido essa passagem de Isaías. Ele queria incutir nas mentes daqueles ouvintes judeus, daqueles homens e mulheres que estavam ouvindo o que ele estava falando,
o verdadeiro caráter do Messias. Porque o povo eles já estavam criando uma expectativa falsa em relação ao Messias. Não era o que estava na Escritura. Ele sabia que Israel estava esperando. E ele tinha certeza, ele era um homem da sua época, além de ser o próprio Deus, que Israel estava esperando um rei, mas um rei político. Alguém que os libertaria do governo romano, os tirariam da opressão do governo romano e os tornaria novamente a primeira das nações. Nós vemos que quando a gente vê isso com alguns reis, principalmente com Davi e Salomão, que quando o povo era fiel a Deus, Israel era exaltado, Israel era grande, Israel era poderoso, dominava as nações em redor. E eles esperavam que esse rei voltasse nessa glória terrena, né, e restaurasse todas as coisas, e restaurasse o poderio militar, econômico de Israel, né? Essas expectativas que Jesus queria que eles entendessem, né, que eles tinham, a expectativa que eles tinham e que Jesus queria que eles entendessem que essas expectativas eram prematuras e eram erradas. O reino do Messias, o verdadeiro reino do Messias, o verdadeiro rei, na sua primeira vinda, seria um reino espiritual e que estaria dentro do coração deles, dentro dos nossos corações. As suas vitórias não seriam contra inimigos terrenos, contra exércitos, contra países, contra conglomerados de nações, mas seria uma vitória contra o pecado. A sua redenção, ela não seria com relação ao domínio romano, e sim com relação ao poder do diabo nesse mundo. Dessa maneira, e continua sendo assim, tá? Eles deveriam esperar o cumprimento das palavras de Isaías. E nós também devemos prestar atenção e olhar muito bem para dentro de nós, para a maneira como nós julgamos e o que nós esperamos da pessoa de Cristo. Mais uma vez eu vou falar das igrejas que nós temos por aí hoje, né? As pessoas querem vir a Cristo para resolver os seus problemas. As pessoas querem vir a Cristo para não passar dificuldades financeiras. As pessoas querem vir a Cristo para ter saúde, né? Para consertar os seus relacionamentos. Não é isso. Não é isso, né? Essas pessoas, e muitas vezes nós também, quando temos expectativas erradas com relação a Cristo, quando nós esperamos dele promessas que não foram feitas, nós estamos nos comportando exatamente igual ao povo de Israel naquela época, que erroneamente esperava que o Cristo fosse um libertador nacional, né? É correto reverenciá-lo como o próprio Deus. É muito bom conhecê-lo como o cabeça de todas as coisas, grande profeta, o juiz de todos, o rei dos reis. Mas só isso não é suficiente. O ministério de Cristo não se resume a isso. Nós temos que conhecê-lo como o amigo dos pobres de espírito. Nós temos que conhecê-lo como o médico dos enfermos de coração, o redentor das almas que estão na escravidão. Esses são os principais ofícios que ele veio realizar na terra, e está descrito aqui, né? Quando ele leu em Isaías, ele estava querendo mostrar isso, né? Nós devemos conhecê-lo intimamente, nós devemos conhecê-lo profundamente, ouvindo a sua voz. Ao ouvirmos a sua voz na sua palavra, ao ouvirmos a sua voz nas pregações, ao ouvirmos a sua voz no culto, nós vamos conhecê-lo cada vez mais. Os nossos exercícios devocionais, a nossa vida de devoção, a nossa vida de oração. E se nós não o conhecermos dessa forma, somente como um grande rei, como um grande sacerdote, alguém distante, né, nós vamos perecer nos nossos pecados, porque a obra dele não vai ter nos alcançado. E nós vemos ainda o instrutivo exemplo. E é interessante porque o ensino na Escritura ele se dá dessa forma. Ele se dá de forma objetiva. A palavra de Deus falando, faça isso, não faça aquilo, haja dessa forma, não haja dessa.
E nós vemos os exemplos como instrução para nós. Nós vamos ver isso aqui, de como as pessoas recebem o ensino da palavra de Deus, como as pessoas reagem quando ouvem uma pregação. Quando Jesus ele acaba de falar lá na sinagoga em Nazaré, a Escritura fala que os seus ouvintes lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Eles não encontraram, lógico, nem poderiam, eles não encontraram nenhum erro na explicação das Escrituras que haviam acabado de ouvir. Eles não poderiam negar a beleza da linguagem que escutaram. Jamais alguém falou como este homem. Eles se admiravam de Jesus falando, de ensinando com autoridade, né? Mas é interessante que os seus corações, na maioria, permaneceram completamente insensíveis e não foram alcançados pela mensagem. Eles ainda estavam, e nós vamos ver isso na próxima pregação, cheios de inveja e inimizade contra o pregador, contra o próprio Cristo. Não houve qualquer efeito sobre eles, exceto um sentimento temporário de admiração. A gente lembra da parábola do semeador. Esses se comportaram exatamente como aqueles que a palavra caiu à beira do caminho. Veio o inimigo e arrebata a palavra. E nós vamos ver, infelizmente, que nas igrejas cristãs existem milhões de pessoas que se encontram nessa situação desses ouvintes de Jesus. Eles e nós, tá? Quando eu falo deles, eu estou falando de nós. Ouvem com regularidade a pregação do Evangelho e muitos se admiram ao ouvir essa pregação. Não questionam a veracidade daquilo que está sendo ensinado. Eles são capazes até de sentir algum tipo de satisfação ao ouvirem um excelente e poderoso sermão. Mas a sua espiritualidade, ela se limita a essas atitudes. Ouvir sermão, bons sermões, não as impede de continuarem levando uma vida de indolência, mundanismo e pecado. Irmãos, nós corremos seriamente esse risco. E hoje nós vamos participar da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor era celebrada todo domingo. Ela passou a ser celebrada uma vez por mês. Aqui nós celebramos 2 vezes. Por causa do nosso pecado, não pela Ceia do Senhor. Porque nós tratamos pela familiaridade as coisas que são sérias, as coisas que são sagradas, de forma leviana e forma profunda. E isso acontece com a pregação, isso acontece com os meios de graça, isso acontece com o dia do Senhor. Não porque essas coisas sejam ruins, mas por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza. E nós devemos lutar contra isso. Né? Constantemente, nós precisamos examinar o nosso coração quanto a esse assunto. Devemos olhar para dentro de nós e nos questionar todo domingo que a gente sair da igreja pela manhã e à noite. E olhar durante a nossa semana qual o efeito prático que a pregação que nós afirmamos muitas vezes apreciar e que gostamos muitas vezes de ouvir está produzindo no nosso coração e na nossa vida. Se eu estou ouvindo boas pregações, se eu estou ouvindo bons sermões e isso não está mudando o meu jeito de agir, eu estou ouvindo a minha sentença de morte. É alguém que está no corredor da morte e pega a sentença que foi feita contra ele e fala assim: nossa, que sentença bem escrita, olha que letras bonitas, olha como esse juiz é muito bom no que ele escreve. Ele está lendo e apreciando a sentença de morte dele. Não podemos agir dessa forma. Nós devemos ouvir a pregação e colocar em prática na nossa vida. Será que essa pregação ela está nos conduzindo ao arrependimento para com Deus e a fé viva no nosso Senhor Jesus? Será que eu sou impactado de tal forma que a minha vida mude durante a semana? Ela nos motiva a nos esforçarmos diariamente para parar de pecar
e começar a resistir ao diabo na minha vida? Será que a pregação tem feito isso? Esses são os frutos que os bons sermões eles devem produzir na nossa vida. E é interessante que eu vejo muita gente discutindo, tal pastor fala bem, e comenta do sermão, e comenta de um seminário, e comenta de curso, e comenta de publicações. Aí você vai ver a vida da pessoa, ela não é impactada a ponto de mudar o seu procedimento, a ponto de mudar o seu coração, aquilo que ela acha da vida, a filosofia pela qual ela rege o seu comportamento. Se não for a palavra de Deus, a gente está seguindo pela filosofia do mundo. A gente está caminhando para o inferno. Não podemos nos enganar, não podemos nos iludir, achando que aquele comportamento católico, de que eu estou na igreja e eu encho a boca para falar, não, na minha igreja a pregação é séria, na minha igreja as coisas andam direito, os sacramentos são corretamente administrados. E a minha vida, como é que fica? Como é que é a minha vida durante a semana? Reflete tudo aquilo que eu encho a boca para falar? Cheio de orgulho santo, né? Orgulho cristão. Eu estou anunciando a minha sentença de morte. Quanto mais fiel a pregação, quanto mais fiel a administração dos meios de graça, mais responsabilidade nós temos para viver a nossa vida de acordo com aquilo que nós temos ouvido. E, gente, isso é graça de Deus na nossa vida. Essa é uma obrigação graciosa, porque cada dia mais eu vou amar o meu Senhor. Eu vou demonstrar através das minhas atitudes, não das minhas palavras, que eu sou filho de Deus. Eu não preciso dizer. No meu falar, no meu agir, quando as pessoas ouvirem as minhas opiniões sobre qualquer assunto, eles vão ver, peraí, tem alguma coisa diferente nesse aí. E aí você mostra a palavra de Deus. Você não vai precisar falar e as pessoas se espantarem. Ué, você é crente? Isso é muito sério, tá? Esses são os frutos que os bons sermões devem produzir na nossa vida. Sem esses frutos, mudando, transformando o nosso coração, admirar uma boa pregação é completamente inútil. Não mostra que a graça de Deus nos alcançou e não vai nos levar à salvação. Irmãos, vamos deixar de nos enganar. O Evangelho não é brincadeira. Nós vemos o que aconteceu nesse último ano. E para aqueles que têm olhos para a Escritura, estão vendo que o tempo está se aproximando. Se os irmãos acham que o que nós sofremos foi perseguição, foi dificuldade, a gente não está chegando nem perto. Vocês imaginem a hora que eles proibirem as igrejas de se reunir sob pena de prisão e pena de morte. Qual vai ser o nosso comportamento com relação ao dia do Senhor? Qual vai ser o nosso comportamento com relação a vivermos o Evangelho de forma plena? Qual vai ser o nosso comportamento de ouvir a pregação, mesmo que seja dentro de um cemitério, escondido, à luz de lanterna? Será que eu vou viver? Ou eu vou viver escondido? Eu vou esconder esse Evangelho? Que o Senhor ele possa nos abençoar e que essa chamada de atenção que Jesus deu no povo, ela possa nos tocar, mas não nos tocar simplesmente no sentido intelectual, de ficarmos impressionados e acharmos, olha, falou muito bem e Jesus está certo, mas que isso possa descer para a nossa vida e possa modificar já amanhã, e já amanhã nós possamos estar ansiando pelo dia do Senhor, pelo próximo domingo, e já preparando e ordenando a nossa semana para estarmos aqui no próximo domingo, para cultuar ao Senhor, para aprender da sua palavra, porque isso nós vamos fazer por toda a eternidade. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos estimular a andar de forma digna nesse mundo, pelo Evangelho que nós recebemos. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque